Muito boa noite! Estamos online, eu e você. Eu sou a Cris e esse é o podcast Acabativa. Hoje eu quero falar sobre a importância de você reconhecer os seus padrões repetitivos. Eu tô muito feliz porque hoje eu recebi uma mensagem da Luma e aí ela falou pra mim assim: Cris, eu estava aqui passando por umas questões na minha vida, eu vim aqui ver uma live sua pra ver se dá um clique aqui na minha cabecinha. E eu fiquei muito feliz com essa mensagem, achei muito carinhosa, ela me agradeceu por todo o conteúdo, né, que ela veio estudando, tanto aqui quanto no Em Sintonia com a Vida, e o quanto crescimento ela teve. Depois eu mostro pra vocês a mensagem de carinho dela. Mas eu tô aqui justamente por isso, porque eu acredito que você pode virar uma chave aí e tudo o que você precisa para mudar de vida completamente tem a ver com uma mudança de percepção e uma chave sendo virada na tua percepção, né? Então, hoje eu vou falar sobre a importância de reconhecer os seus padrões repetitivos, tanto os positivos quanto os negativos. Porque quando você reconhece os seus padrões positivos, você tem possibilidade de melhoria e de ganhos, né, e de alavancagem de vida. E quando você reconhece os seus padrões repetitivos negativos, você tem possibilidade de mudança, troca e preenchimento daquele padrão com algum outro padrão que seja de maior benefício para você, né? Então, a primeira coisa é o que são esses padrões. Padrões repetitivos são formas de comportamento, como que você se comporta diante de situações onde você não pensa muito, você só reage àquelas situações de forma emocional e você reage repetindo um padrão que já foi instalado em você. Você ganha esses padrões desde a sua infância. No seu sistema familiar existe um sistema de crença e as pessoas se comportam de um jeito e você aprende com seu pai, com a sua mãe a se comportar da mesma forma. Você começa a adquirir dogmas, formas de pensar, maneira de levar a vida, coisas que você acredita que são muito parecidas com a maneira de pensar do seu pai, da sua mãe ou de uma pessoa que teve muita influência na sua vida, uma pessoa que teve um lugar importante de fala que ela, sabe, que ela contribuiu muito com você e aí o que ela acredita virou também o que você acredita. Então, como lidar com essas questões e como melhorar isso, né? Melhorar os seus padrões. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe, olha só, abre bem os ouvidos agora se você não estava prestando atenção. Não existe uma melhor versão de quem você é no agora. Essa é a melhor versão de quem você é. Então, se você carrega culpas ou acha que você deveria ter ido melhor, ou acha que a sua vida está muito fora da cartilha, ou que você seguiu a cartilha errada, todos esses pensamentos que você carrega a respeito de si, eles são pensamentos que talvez sejam padrões negativos de como você está se julgando e que talvez eles sejam exatamente o que você recebeu do seu pai e da sua mãe como correção, né? Então, eu vou contar uma história para ilustrar. Eu tenho uma aluna da mentoria que ela sofreu uma situação na infância que é assim, ela estava brincando com o irmão dela e aí nessa brincadeira o irmão dela, menino, brincava de lutinha, né? E ela brincava mais delicada. Mas o irmão dela fez um ataque de lutinha a ela e ele se machucou. E nessa brincadeira, a mãe, ela, não sei, por algum motivo ficou mais compadecida da situação do irmão do que da dela, porque ela não tava chorando, né? O irmão tava. E aí, quando ela foi se explicar, a mãe tava nervosa e queria resolver o problema do irmão. E a mãe deu um sinal pra ela, do tipo assim, cala a boca, não fala nada agora, né? E isso aconteceu na infância dela. Em outras situações, na escola, ela ia emitir a opinião dela e, por algum motivo, bagunça de criança, o professor mandava fazer silêncio. E ela entendia, fortalecia esse padrão do tipo assim, eu não posso falar.
Quando eu quero emitir a minha opinião, eu não posso, porque algum adulto, alguém grande vem e manda eu calar a boca. Aí ela foi construindo isso, essa ideia, essa crença de que ela não pode falar. Isso não era claro para ela. Quando ficou claro? Na mentoria, ela chegou e apresentou uma questão e falou assim: Cris, eu passei por uma situação no trabalho onde a minha equipe viveu uma dificuldade e nós superamos essa dificuldade. E eu dei ideias, né? Eu emiti a minha opinião pra gente poder melhorar, passar por isso e tal. Ou seja, eu fiz um bom trabalho. Mas o meu chefe, a minha colega fez um bom trabalho também, mas o meu chefe fez uma reunião com ela e elogiou bastante o trabalho dela. Eu vi aquilo, eu fiquei me sentindo mal, sabe? E aí eu descobri, assim, uma questão de rejeição. Ela falando isso, ela me contando, né? E aí o que apareceu pra mim foi um sentimento de rejeição e eu queria olhar pra isso, né? Na mentoria a gente fala muito em olhar pro sentimento que você tem. O que significa olhar? Significa que você vai enfrentar aquilo, né? Você vai ficar de cara com o sentimento, você vai aceitar, passar por um processo onde você vai sentir aquilo novamente para entender o que está por trás daquilo. Ao passar por esse processo, ao vivenciar essa cena novamente, enfrentar essa emoção, você é agraciado com o entendimento de qual é a origem dessa emoção, qual que é a base disso, né? E aí, ao passar por esse processo, ela entendeu que isso estava relacionado com essa cena da brincadeira com o irmão, com a cena do professor falando para calar a boca. E ela entendeu que na vida ela se tornou uma pessoa que perdeu muitas oportunidades porque ela não emitia a opinião dela. E aí ela começou a acreditar e repetir um padrão de que o que ela tem para falar não é importante, ou talvez o que ela tenha para falar vai dar uma notícia tão ruim que vai decepcionar as pessoas. Por exemplo, se ela falasse para a mãe que na verdade foi o irmão que agiu e machucou ela e não ela que machucou o irmão, a mãe ia se decepcionar com o irmão. E durante a vida inteira ela foi assumindo e engolindo essas situações, e na vida adulta isso se refletiu na forma como ela lida no trabalho dela. E ela precisa da fala. O trabalho dela é um trabalho onde ela precisa emitir a opinião dela, ela precisa falar. E aí, como que é, né? Por exemplo, quantas vezes você não teve medo de falar o que precisava ser falado ali e acabou não emitindo sua opinião e acabou perdendo uma oportunidade? Então, assim, isso começou a gerar um padrão negativo de comportamento. E isso que é padrão. Padrões são coisas que você repete sem pensar e que eles têm origem numa coisa lá atrás, na sua infância ou na primeira experiência da sua família, que você capta aquilo, tá? Então, para você começar a vencer padrões, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como que ele funciona, né? E se você não sacar o comportamento dele, a origem, como ele é um padrão, ele tem um formatinho igual, assim, ele tá automatizado dentro de você. Então, se você não parar para entender como que esse padrão funciona, da onde que ele veio, como essa minha aluna fez na mentoria, você vai continuar sendo vítima desse padrão. Então, a grande desvantagem de você não se empenhar para organizar os padrões e para deletar padrões negativos, né? Coisas que você repete da sua família, a grande desvantagem é que você se torna uma vítima desses padrões. Você vive o sofrimento de repetir o padrão, mas você não tá ligado, não tá presente para a solução desse padrão, porque é tudo muito emocional. E quando a gente está falando de cérebro emocional e cérebro racional, se você pegar, por exemplo, vamos pegar esse caderno aqui, vamos supor que tudo isso aqui é a união do seu lado emocional e do seu lado racional. O seu lado racional vai ser só essa pontinha aqui, ó. Então, se você não estudar os seus padrões para entender toda a parte emocional,
você vai agir como vítima, você vai agir de forma reativa a essas coisas. E vai continuar acontecendo alguma situação no seu trabalho onde você vai sentir que tem que calar a boca, que não pode emitir a sua opinião. Mas ninguém tá falando pra você calar a boca. Mas pra você, eu não sei, um piscar de olho, um comportamento, a pessoa cruza o braço, seu chefe age de um jeito que você volta lá na infância e encara aquela situação, e aquela situação te oprime, e você fica sem poder emitir a sua opinião, aí você passa a ter medo de fazer as coisas, e aí você começa a achar que não é bom o suficiente, entra naquela questão de síndrome do impostor, e isso faz com que você comece a não se entregar para o seu trabalho, para a coisa que é mais importante para você, e não se entrega para a realização dos seus sonhos. Enfim, isso vai gerando uma série de coisas e de respostas que aí você cria profecias autorrealizáveis na sua mente, fala, tá vendo que não dá certo pra mim? Tá vendo que eu não era pra mim isso aqui? Então você vê como que padrões repetitivos podem crescer, ficarem maiores que você, e se você não reconhece isso, não vai na sua origem lá da família. Isso pode te prejudicar profundamente na vida, no trabalho, né, em diversas outras questões. Né? Como que você aprendeu a repetir padrões? Como foi que essa parada começou? E como que você descobre exatamente o ponto que você tem que apertar, né, o parafuso que você tem que apertar para quebrar isso aí? A única forma... Lá na mentoria eu faço isso de uma maneira assim, através de uma experiência imersiva, né? Isso é possível fazer de modo virtual também. Essa experiência imersiva, ela te leva a visitar gestalts emocionais. O que são gestalts? Imagina que são cestinhos. Se você já assistiu Divertidamente, aquele filme lá da Pixar, Disney, acho que é Pixar, Disney, você vai lembrar que as emoções eram armazenadas em umas bolinhas, né? Aí elas ficavam brilhando. É como se cada gestalt fosse aquela bolinha, um cestinho. E esses gestalts armazenam emoções parecidas. Por exemplo, se lá na época da sua infância a sua professora falou cala a boca e aquilo foi forte para você, você armazenou em um gestalt, em um cestinho, aquela emoção. Aí se depois o seu chefe faz um comportamento que você sente que tem que calar a boca, você armazenou no mesmo gestalt. Então, na mentoria, o pulo do gato é você passar por um processo onde você acessa emocionalmente esses gestalts e lá você faz uma reordenação desses gestalts, porque essas experiências existiram, você não vai apagá-las definitivamente. Só que tem um pulo do gato, porque a sua mente, ela não diferencia a experiência real de experiência vivida como memória ou de experiência imaginada, né? É como se fosse tudo a mesma coisa lá quando tá lá dentro do Gestalt. Então a gente usa esse pulo do gato como um truque, né? Pra que você possa fazer criar um novo significado para aquela emoção. E aí você faz o primeiro passo da acabativa, que é a mudança de percepção. Ressignificar é mudar a sua percepção daquela história. E é muito interessante porque quando você era criança, você via aquela história de um jeito, né? Quando eu era... E depois quando você cresce, você enxerga de outro jeito. Quando eu era criança, eu estudei numa escola, prézinho e tal, né, pré-escola, e lá eu lembro assim, aí tinha um banheiro, tinha tudo, e eu era criança e participei de tudo aquilo. Quando eu me tornei adolescente, eu consegui uma vaga nessa mesma escola para ser assistente de uma professora. E aí, quando eu voltei lá, eu não sabia que a pia era uma mini pia. Eu não sabia que as cadeiras eram mini cadeiras. Quando eu fui trabalhar lá com as crianças, aí, que eu já estava numa posição de professora, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, eu não sabia que a pia aqui era tão pequenininha, porque era na altura das crianças, né? Então, é a mesma coisa que acontece na sua reação, na sua posição diante dos acontecimentos emocionais que você viveu. Você volta na emoção e fala, nossa, como eu me assustei aqui com essa fala da professora quando eu era criança, né? E isso não é uma regressão, tá? É uma técnica que é feita em mentoria, feita com acompanhamento, e aí você pode revisar esses processos que você viveu. Ao revisar, você ressignifica, adquire uma nova percepção daquilo, e aí você modifica esse padrão.
porque se antes você respondia com medo, agora você vai responder com a nova visão, que é a visão do adulto, que saiu daquele estado infantil de quando você não tinha recursos. Lembra? A criança, ela não tem recursos. Toda vez que você tiver com uma sensação de não sei o que fazer, não sei por onde começar, não tenho dinheiro, você está no estado da criança, que é a criança que está sem recurso. Porque o adulto, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, ele sabe o que precisa ser feito e ele faz o que precisa ser feito. E por mais que ele não saiba o que fazer, ele sabe que tem que buscar saber o que fazer, né? Ele não fica em pânico como a criança. Então é muito importante você começar a sacar, será que eu estou repetindo? Será que isso daqui é um padrão emocional que me coloca num estado de comportamento que eu não tenho mais controle, que a minha racionalização já ficou ali no pequenininho, né? Ficou naquele cantinho lá da coisa toda? Então, perceba isso no seu dia a dia, né? Começa a perceber, será que eu tô repetindo o padrão? Ontem eu tava falando com um aluno meu e ele tem um padrão familiar que ele ainda não conseguiu vencer, ele tá no processo, e isso é muito legal acompanhar. E esse padrão é um padrão na área de trabalho, na área de todas as coisas que ele empreende vão pro saco. Ele perde a mão em algum momento e vai pro saco. E aí quando eu falo vai pro saco, morre, desaparece, ele tem prejuízos, né? Quando ele avalia a história familiar dele, o avô dele também faliu e o pai dele também faliu e hoje ele está repetindo o padrão de falir do pai e do avô. E foi por isso que ele foi para a mentoria, porque ele percebeu que existia um padrão, mas ele não sabia como curar esse padrão. E é muito curioso porque emocionalmente ele toma decisões que ele acredita que são racionais. E aí ele fala assim, já tô vendo de novo que eu vou perder esse negócio aqui, olha só como é que tá, né? E a gente começou a mexer nas memórias dele de infância. E é impressionante como desde pequeno o avô dele já falava. Ele foi ajudar o avô tinha um pequeno negócio e quando ele tinha 7 anos de idade ele foi trabalhar no pequeno negócio do avô. E o avô dele, eu não sei se por uma forma de brincadeira ou o que, já falava pra ele coisas do tipo, você é muito preguiçoso, você não vai dar certo na vida não, olha só como você gosta de conforto. O avô falava isso pra uma criança de 7 anos, pedindo mais responsabilidade pra uma criança de 7 anos, sabe? E isso ficou no inconsciente dele de forma que hoje, quando ele está diante de uma situação muito pavorosa, porque é pavorosa pra ele, né? Vou perder dinheiro, vou perder o meu negócio, isso se torna um pavor pra ele. Ele trava completamente. Sabe por quê? Porque o comando que ele recebeu era de um avô. Toda vez que você recebe um comando de avô, pai, mãe, isso é forte pra você. Fica vozes, um monte de vozes na sua mente e essas vozes depois fica parecendo que são suas, né? Você cria essas profecias baseado em algo que você aprendeu lá atrás. Então a única forma de curar isso é quando você tem uma reconciliação com essa criança que viveu isso, uma reconciliação com esse avô que falou isso, né? E para chegar lá você precisa passar por um processo de entrar nos gestalts para ter uma nova percepção. Pra olhar lá e falar, vovô, agora eu entendi que você não tinha acesso. Caramba, você não sabia como lidar com uma criança, você não sabia como incentivar uma criança para que ela pudesse ter uma noção de jornada, para que ela pudesse entender que ela está em aprendizado, que ela está crescendo. Poxa, foi isso que aconteceu, avô. E aí você se desliga disso, sai desse processo de culpa, né? Então, é bem importante você saber mudar a sua percepção para que você encontre novos sentidos e a mudança de percepção faz você entender que você é a melhor edição da sua vida no agora. Não existe uma mudança que você possa fazer, sabe? Que te coloque num estado melhor de evolução do que o que você está agora, né? Mas existe mudança que você pode fazer a partir de agora, colocando intenção para realmente começar a modificar os seus processos. E você pode repetir padrões e eles não te incomodarem tanto e você conviver com eles e ao longo prazo eles transformarem a tua vida num caos. E você pode repetir padrões e mudar 1% cada dia, um pouquinho desse padrão e no longo prazo você ter uma mudança de vida extraordinária.
Se a gente for pegar, vamos pegar um exemplo, uma analogia para você, para assentar melhor isso que eu tô falando. Se você comparar pessoas que têm, digamos assim, a mesma profissão, dirigir carro, mas se uma dessas duas pessoas for um piloto de Fórmula 1, ele dirige carro, mas ele dirige um carro de Fórmula 1. E a outra pessoa é um taxista, ele dirige carro também, mas táxi. O taxista tá fazendo aquilo todo dia, mas ele só tá dirigindo, talvez ele não tenha a intenção de melhorar a forma como ele dirige. O piloto de Fórmula 1, ele tá numa competição, eles estão o tempo inteiro tentando melhorar o carro e o piloto também está tentando melhorar a forma como ele dirige. Então, a cada corrida, a cada interação que ele tem com o carro, ele está tentando melhorar, tá buscando assim, ó, posso melhorar aqui para ganhar 1 segundo, 1 milésimo de segundo para fazer uma volta melhor, né? Ele tá com essa intenção o tempo inteiro. O taxista não. Então, não significa que o taxista que está dirigindo todo santo dia, inclusive o taxista, ele tem mais horas de direção do que o piloto, porque o piloto só dirige lá na hora lá da Fórmula 1 mesmo, né? Ele não fica dirigindo o carro de Fórmula 1 todo dia. O taxista não, ele tem muito mais experiências, ele roda muito mais o carro dele do que o piloto, mas ele não tá colocando a intenção de melhorar, fugiu a palavra, a forma dele dirigir. Ele não tá, talvez ele não esteja com intenção disso, né? Ele tá com intenção de receber pelo trabalho dele. Então, assim, ele pode repetir padrão e continuar do mesmo jeito ali e não ter melhorias de vida, né? Então, mesmo que você tenha um padrão que é negativo, se você aplica 1% de melhoria nele diariamente, mesmo que você não saiba como entrar em cada Gestalt e mudar a sua percepção, mas só de você perceber que a coisa está se repetindo na sua vida, que o problema está se repetindo, você já pode levantar a mão e pedir ajuda, falar, nossa, preciso de ajuda aqui, Cris, ou você pode participar da live, ou você pode ir lá pro canal do Telegram e começar a perceber como que você faz para mudar os seus padrões, né? Então, perceber os padrões é muito importante, é muito mais importante até do que qualquer técnica que você vai usar para curar os seus padrões, né? E uma das coisas que as pessoas falam pra mim quando eu estou trabalhando essa mudança de padrão, elas falam assim, nossa, Cris, mas é trabalhoso isso aí, né? Poxa, eu vou ter que viver isso tudo de novo, é sofrido, é trabalhoso demais. E aí eu falo o seguinte, que é realmente trabalhoso. Viver é muito trabalhoso, sabe? É uma coisa assim, surreal. Só que sofrer é trabalhoso também, sofrer com os padrões é trabalhoso. Uma vez eu vi uma frase de um cara que ele tava falando sobre emagrecer, ele falava assim, olha, fazer abdominal, fazer corrida é trabalhoso, é cansativo. E andar por aí com 10 quilos a mais no seu corpo também é trabalhoso e cansativo. Você sofre igual. Você vai sofrer fazendo exercício físico ou engordando. Você vai sofrer da mesma forma. Só que um deles te leva para um processo de melhoria contínua, onde em algum momento você fica feliz e fica melhor. O outro não, né? Em algum momento o piloto de Fórmula 1 vai subir no pódio e ele vai falar, nossa, valeu a pena o esforço que eu tive em colocar a intenção aqui. O outro não, ele não tem como medir as melhorias dele, né? Então esse é algo aí que é trabalhoso sim. Participar de uma mentoria, nossa, eu escuto demais meus alunos falando assim, eu tô pronta para mais um tapa na cara aqui, porque toda vez que tem imersão dentro da mentoria, é uma sequência de novas percepções, é uma sequência de chororô, de lágrimas saindo, mas quando sai dali, eu escuto sempre as pessoas falando, Cris, mudou a minha vida, agora eu me posiciono mais, agora eu não retraio diante das situações do meu trabalho, eu consigo me colocar, eu consigo impor sem violência, impor com amorosidade a minha opinião, eu consigo colocar o que eu acho, eu consigo colocar as minhas ideias, isso me rendeu melhoria, aumento de salário, várias outras coisas, e enfim, a pessoa vai mudando a forma como ela encara a vida, porque ela entendeu os padrões dela, né? E aí é muito trabalhoso mesmo, né? E outras pessoas falam pra mim, Cris, eu não tenho dinheiro pra colocar energia nesse processo, né? Eu não tenho como fazer isso, é muito caro, eu já tenho muitas coisas acontecendo na minha vida, né? E aí eu lembrei de quando eu vejo
E esse tipo de pensamento aparecer, e ele é válido, porque realmente, às vezes, a gente não consegue ver saída financeira na nossa vida, né? Eu já passei por isso várias vezes. E o meu aprendizado é que sempre tem uma saída, porque o maior obstáculo que você tem, ele se torna a solução quando você quer encarar esse obstáculo com a intenção de melhorar. E aí eu lembrei de uma aluna minha que ela tinha uma questão onde ela se sentia rejeitada pela mãe dela. E aí esse era um padrão. Como que isso se manifestava? Ela criou uma compulsão, uma espécie de comportamento onde ela buscava o preenchimento em todo lugar. Então ela buscava o preenchimento nas relações. Então, quando ela ia se relacionar com alguém, amorosamente, afetivamente, era muito natural ela se dar mal nesses relacionamentos. Por quê? Porque ela não estava buscando um crescimento em mesma hierarquia. Ela se colocava numa situação inferior, de alguma forma, porque ela estava buscando o amor da mãe, né? Estava buscando o acolhimento da mãe. E ela buscava alguém que preenchesse isso para que ela pudesse chegar no mesmo patamar. O que acontece aqui? Você entrega para outra pessoa a sabedoria de preencher os teus buraquinhos. E nesse momento você fica vítima daquela pessoa, você fica dependente daquela pessoa e aquela pessoa nunca vai preencher os seus buraquinhos, porque são buracos de julgamentos seus com relação à sua mãe. Então, você não vai encontrar preenchimento numa relação. Ela não encontrava preenchimento numa relação, aí gastava tempo, gastava dinheiro com aquela relação. Aí, outro comportamento que ela começou a ver de padrão repetitivo, ela foi virando quase que uma compulsão em compras, porque como o relacionamento dela não preenchia, ela ia buscar uma maquiagem, uma roupa mais bonita, se apresentar melhor para as pessoas, para ela se ver como uma pessoa querida. Mas por que ela tem necessidade? Que ela tinha necessidade de se vestir melhor e se ver melhor? Porque ela não se sentia preenchida, não estava completo para ela aquilo. Porque ainda estava faltando esse conhecimento de amor de mãe, de preenchimento desse amor que ficou interrompido para ela. Aí ela vai para o trabalho, aí ela sente que a vida dela não tem propósito, porque não faz sentido trabalhar com aquilo. Por quê? Porque, entende? Viu o padrão? Ou seja, tudo na vida dela, todo o dinheiro que ela ganhava, que ela era bem sucedida no trabalho, ela gastava com coisas para sentir que era aceita, gastava com relacionamento, ficava procurando ganhar mais e acabava que ela perdia muito mais dinheiro por não entender os processos dela. Então, primeira coisa, quando ela entrou na mentoria, ela chorava para me falar assim, Cris, quero te agradecer, porque agora eu entendi que não tá em nada disso, sabe? Agora eu entendi que até o meu trabalho eu estava fazendo para agradar a minha mãe. E, cara, conviver com isso é muito dolorido. Você não tem que carregar essa carga, sabe? Nem você, nem eu, nem ninguém merece. Você merece uma vida de leveza, onde você vai para o seu destino, para o seu caminho, para o seu propósito, para as coisas que são verdadeiramente suas, sabe? Para o que você recebeu lá da espiritualidade, para o que você escolheu verdadeiramente como alma, né? Como ser de luz que vai entregar algo para esse planeta. Então é isso que você merece. E quanto mais você não entende os seus padrões, quanto mais você deixa de lado isso, mais cego você fica para entender qual que é o seu propósito, para entender como que você vai de fato ter fluidez de dinheiro, né? Então até essas questões financeiras se resolvem quando você trata os padrões repetitivos na sua vida. Esse é um ponto importantíssimo, sabe? É o primeiro ponto assim que eu lá na mentoria tem uma jornada, né? Então, a fase 1 da mentoria é a fase de detox. É a fase onde você vai compreender esses padrões e vai eliminar, né? Eliminar isso, substituir. A palavra certa não é nem eliminar, é substituir por novos padrões, que são os seus e não os padrões da sua família, o jeito que eles acreditavam. E sem querer você repete. Nossa! E é muito legal, porque na mentoria, quando você aprende a mudar a sua percepção, você, até quando está caminhando, está lavando louça, você escuta uma frase ou uma música, ou vem para uma live da Cris aqui, você fala, cara, saquei. E aí você tem ferramentas internas para substituir. É muito bacana isso, porque você se fortalece, né? Você vira um transformer. Agora isso aqui não vai me abalar. Então isso é muito legal. É a parte que eu mais gosto dessa parada, assim, é ver o empoderamento
pessoal, né? Empoderamento. A pessoa falando pra mim, Cris, eu mudei, sabe? Quando eu passei pela fase 3, que eu fui revisar o que eu queria da minha vida, né? Que a fase 3 é o que eu realmente quero. Porque às vezes você acha que o que você quer é uma casa, um carro, um apartamento, e é isso mesmo. Só que quando você realinha o seu propósito e revisa os seus padrões, você entende que você quer casa, carro, apartamento, dinheiro, e você entende também o que você quer de algo maior e o quanto que essas coisas estão relacionadas. Você começa a entender o que você vai fazer primeiro, a noção de jornada fica mais clara, aonde você tá fica mais claro, os recursos que você tem que buscar, tudo fica mais claro e com clareza você de fato realiza, né? Por isso que a visão sistêmica, ela transforma o ser humano, porque ele sai da situação aqui do problema e ele vem, eu falo que vem para um tapete voador, né? Que é onde você está olhando o problema de cima. E ao olhar o problema de cima, você sabe como resolver. É como se você tivesse numa situação. Existem duas situações que você pode estar na vida. Uma situação é quando você está dentro de um trem e indo. E aí o trem para e você está dentro de um carro do trem. Quando você está dentro desse carro do trem, você não sabe o que aconteceu. Você só sabe que parou. Como você não está tendo a visão do sistema como um todo, você não consegue tomar atitudes, não tem clareza. Agora, a pessoa que está na situação lá do controlador de todas as linhas, ele consegue entender, ele sabe que parou esse aqui porque tem um outro trem lá que tá vindo e, enfim, maior segurança, ele tomou essa decisão, foi ele que decidiu parar, foi ele que avisou que tinha que parar. Ele tá em outra situação, não tem tanta ansiedade, ele tem mais controle. Então, o processo de viver a mentoria, que não é fácil, porque você enfrentar suas emoções não é fácil, ele te coloca na situação do controlador. E no controlador, você sabe quando vem um problema no seu trabalho, você sabe lidar com ele. Problemas familiares ficam fichinha, porque você começa a entender o padrão, você sabe o padrão da sua mãe, sabe o padrão do seu irmão, sabe o padrão do seu marido, da sua mulher. E aí você fala, entendi, vou apertar esse parafuso aqui pra gente passar por essa. Sabe? E aí você conduz as situações, porque você está no controle desse processo, tá bom? Então, é muito importante, é por isso que é muito importante você revisitar os seus padrões, tá? E aí, pra gente finalizar hoje, qual que é um primeiro passo que você pode dar aí que vai te colocar mais perto de entender isso? Bom, é muito bom que você possa estar numa comunidade, no entorno de pessoas que também estão fazendo isso, para que você não se sinta um ETzinho. Eu que sou louca aqui que estou observando os padrões e tal. É muito importante poder conversar sobre isso, ter rodas de conversa onde você fale sobre isso, né? E eu sei tanto a importância disso que eu abri um espaço online para que essas coisas possam ser repensadas e discutidas, né? E aí eu vou fazer uma limpeza de padrões, eu vou fazer a limpeza dos 3 medos no Detox da Alma na semana que vem. E você pode se inscrever no link da minha bio para fazer esse detox, vai ser conduzido por mim e você vai poder, né? O primeiro passo que você tem que dar para poder participar desse detox é se inscrever, para eu poder ter o seu contato, para eu poder te avisar que horas que vai começar e a gente ter o contato por e-mail. E o segundo passo é participar do grupo de WhatsApp, que a partir de amanhã já vai começar as primeiras tarefas do desafio lá, né? Os primeiros momentos. Então, para você não perder nada, né? Porque o WhatsApp, quando você entra depois, você não vê o que foi postado antes. Então, para você não perder, você pode se inscrever, é gratuito e vai ser online, né? E então eu vou passar todo o final dessa semana até a semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer o detox junto com você, se você quiser participar e observar esses padrões e substituir esses padrões. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou ter o maior prazer de conduzir nessa história e vai ser um momento de muita clareza para os próximos passos que você vai dar na sua vida. Então, vai lá, se inscreve no link da minha bio, no Detox da Alma, participa do WhatsApp e a gente se vê. Eu vou estar por aqui no próximo podcast da Acabativa e a gente vai junto nesse processo, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo. Tchau!